Queridos amigos, a paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos reunidos aqui mais uma vez, eu, juntamente com você, reunidos aqui no nosso canal Nada Além da Verdade. Nessa semana nós iremos tratar de um assunto maravilhoso, importante, e gostaria que você estivesse comigo para estarmos aqui conversando sobre esse assunto, um assunto importante. Nós iremos falar hoje sobre o amor de Deus. Antes de nós entrarmos aqui a respeito do amor de Deus, dessa maravilha, dessa pérola tão maravilhosa que é falar sobre o amor de Deus, gostaria já de estar convidando você para curtir, compartilhar, para deixar o seu comentário, deixe o seu joinha aí, deixe o seu like, não se esqueça, se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito no nosso canal, gostaria que você se inscrevesse aqui no nosso canal e estivesse juntamente comigo, fazendo parte aqui, juntamente com os demais também que faz parte aqui do nosso canal, ajudando aí a nós estarmos aqui cada vez mais divulgando e crescendo aqui o nosso canal, amém? Então, antes de nós começarmos, juntamente com você, gostaria que você não se esquecesse, deixasse o seu comentário, pois o seu comentário é importante a respeito desse assunto, sobre o amor de Deus. Então, hoje nós falaremos sobre esse assunto, sobre o amor de Deus. Será que nós sabemos, entendemos? Claro que é algo, vamos dizer assim, tão inefável, tão inexplicável. O amor de Deus é algo inexplicável, nós não temos como mensurar essa palavrinha tão pequena, mas que tem um peso tão grande para nós. Então, nós iremos falar hoje a respeito do amor de Deus, em simples palavras, em simples comentário, mas para que você possa entender o quanto Deus te ama e o quanto Deus, Ele luta e tem lutado por você desde o começo do mundo, porque Deus nos amou antes mesmo que nós existíssemos. Como diz lá no Salmo 139, que Deus nos amou antes mesmo, de nós estarmos ali formados no ventre da nossa mãe. Então, convido você para estar comigo aqui, para nós comentarmos esse assunto. E não se esqueça, deixa o seu like, se inscreve aqui no nosso canal aqui embaixo, deixa o toque aí no sininho aí para que as mensagens, os vídeos vá para você aí também, amém? Então vamos lá, vamos entrar aqui no nosso assunto. O assunto de hoje, como eu já disse, volto a repetir, é sobre o amor de Deus. Que amor é esse, que nos ama de tal maneira, como diz João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vamos estar lendo, juntamente com você, uma carta do apóstolo João, a primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4, nós vamos estar lendo aqui no capítulo 4, a partir do verso 7, nós vamos estar lendo aqui essa carta. Vamos acompanhar aqui a carta, primeira carta do apóstolo João, no capítulo de número 4, no verso de número 7, em seguida vai dizer assim, queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não o conhece, pois Deus é amor. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu Filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. E o amor é isto, não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e mandou o seu Filho para que, por meio dele, os nossos pecados fossem perdoados. Olha que coisa maravilhosa entendermos a respeito desse amor. Aqui o apóstolo João, ele faz uma síntese, aqui a respeito do que é o amor, do significado do amor de Deus para conosco. Então o amor não é interesseiro, como o próprio apóstolo Paulo, ele escreve, também falando sobre o amor, ali em 1 Coríntios, capítulo 13, ele fala sobre a excelência do amor. Ele vai falar que o amor ele não é interesseiro, que o amor ele não se porta com indecência, ele não espera
espera um retorno para poder amar. Então é o que o apóstolo João ele está nos ensinando aqui sobre o amor de Deus. O amor de Deus, ele nos alcançou mesmo antes de nós o amarmos. Então Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então nós não fizemos nada, nós não agimos de forma alguma para Deus nos amar. Então Deus nos amou e ponto. Deus nos amou primeiro. O amor de Deus nos alcançou primeiro, para que depois nós viéssemos amar a Deus. Então essa é a maior prova de amor. Não espera nada, não busca nada em troca. Então se você diz que ama a Deus e não ama ao seu próximo, então você não ama ninguém, porque amar a Deus é amar ao próximo. Foi isso que Deus nos ensinou, foi isso que Jesus nos ensinou. Continuando aqui, o amor é isto, não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho para que, por meio dele, os nossos pecados fossem perdoados. Então, nós éramos pecadores, nós estávamos condenados pelo pecado, com o pecado e no pecado. Nós já tínhamos sido condenados, já o fruto do pecado já existia em nós, mas Deus, por intermédio do seu grande amor, desse amor tão especial, tão espetacular, tão extraordinário, Ele nos amou quando nada, quando ninguém, quando tudo parecia perdido para nós. O amor de Deus se manifestou através de Cristo Jesus, porque Cristo é a manifestação do amor de Deus para conosco. Então, se Deus, Ele nos ama, Ele assim nos mostrou o seu amor por intermédio de Cristo. Então, muitas das vezes nós achamos que amar é somente em palavras, mas nós vamos entender aqui que amor não é somente palavras. Amor está caracterizado com ações. Quando eu amo, eu faço. Quando eu amo, eu ajo no sentido do amor aí. Amigos, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos nos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus vive unido conosco, e o seu amor enche completamente o nosso coração. O nosso coração. A razão porque podemos ter a certeza de que vivemos unidos com Deus é de que Ele vive unido conosco e está. Ele nos deu o seu Espírito e nós vimos e anunciamos aos outros que o Pai enviou o Filho para ser o Salvador do mundo. Todo aquele que afirma que Jesus é o Filho de Deus, Deus vive unido com Ele e Ele vive unido com Deus. E nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Aquele que vive no amor vive unido com Deus e Deus vive unido com Ele. Assim, o amor em nós é totalmente verdadeiro para que tenhamos coragem no dia do juízo, porque a nossa vida neste mundo é como a vida de Cristo. No amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro. Porque o medo mostra que existe castigo. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso, pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, senão amar o seu irmão a quem vê. O mandamento que Cristo nos deu é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Então, está aqui, né, a nossa leitura a respeito dessa carta que ela fala sobre o amor de Deus. É uma carta, né, uma carta pequena,
né, com 5 capítulos aqui, a primeira carta do apóstolo João, mas ele manifesta de uma forma excepcional o amor de Deus. Então a primeira característica do amor de Deus é: Deus nos amou primeiro. Quando nós não amávamos, quando nós odiávamos ou quando nós estávamos afastados de Deus, Deus nos amou primeiro, porque Deus prova o seu amor. Gente, o amor de Deus, ele é provado por intermédio de Cristo. Então, se nós podemos viver o amor de Cristo, é porque ele nos amou primeiro e assim ele nos deu o direito de viver esse amor. Então nós vamos falar aqui a respeito de algumas características, né, do amor, algumas características do amor de Deus a respeito, né, a respeito desse amor tão sobrenatural, né? Nós vamos falar aqui do amor de Deus por intermédio de Cristo. Nós vamos aqui falar sobre algumas características, né, que nós lemos aqui no texto sobre o amor de Deus. Então nós vamos falar sobre amar a Deus ou amar o mundo. Por quê? Porque muitas das vezes nós demonstramos tanto amor, né, pelo mundo, pelas coisas que o mundo oferece, pelas as riquezas, pelos bens que o mundo ele proporciona. Então demonstramos tanto amor para com o mundo e esquecemos que todas as coisas foram feitas por Deus. Deus, ele é o criador de todas as coisas, mas nós temos a tendência, né? Nós temos a tendência de demonstrar o amor, demonstrar esse amor tão intenso pelo mundo e pelas coisas que há no mundo que acabamos esquecendo de demonstrar o nosso amor para Deus. Então, Deus, ele é amor e ele nos ama de tal forma, mas nós que deveríamos amar como Deus nos amou primeiro, nós amamos mais as coisas desse mundo. Então, primeiramente, nós iremos entender, né, esse imperativo que está aqui nessa carta aqui do apóstolo João aqui, essa carta de 1 João aqui. Vamos lá. Então, o primeiro imperativo aqui, ele fala sobre não ameis, é um imperativo, é algo que é para não fazer, é algo que Deus proibiu. Olha, não ameis o mundo. Então Deus já está nos alertando para nós não depositarmos o nosso amor nas coisas do mundo, porque uma coisa é você amar as pessoas, uma coisa é você demonstrar o seu amor para com o próximo, outra coisa é você amar as coisas desse mundo. Então o que leva à perdição, o que leva o ser humano à perdição é o amor que ele coloca sobre as coisas, porque o próprio Jesus ali em Mateus, no capítulo 6, vai falar sobre o amor às coisas, o amor aos bens materiais, porque o amor, né, ali quando você ama as coisas, você não deposita a sua confiança, a sua esperança nas coisas celestiais, porque onde nós colocamos o apóstolo, próprio Paulo falando também, né, falando ali em Timóteo, ele fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males, é porque nós depositamos o nosso amor aos bens materiais, ao vil metal, e esquecemos que o amor, ele é algo tão especial que nós devemos entregar esse amor apenas a Deus e ao próximo, como assim ele nos ensina aqui. Então, o primeiro imperativo é não ameis o mundo, porque amar o mundo é se tornar inimigo de Deus, e nem as coisas que nele está ou nele há. Então, não é somente não amar o mundo, porque amar o mundo é você desejar permanecer aqui, porque tem pessoas que não aguardam, que não têm esperança pela volta, né, pela sua salvação, pela sua morada lá na glória, pela sua partida, né, porque o apóstolo Paulo, antes dele partir, ele escreve ali no capítulo 4 de 2 Timóteo, ele fala que ele combatiu o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, porque ele sabia que o preço ali já estava, aquela coroa de glória já estava preparado para ele, a qual o justo juiz daria para ele naquele grande dia. Então, ele mesmo também, ele fala um pouquinho antes,
em Coríntios ali ele fala a respeito de que, olha, que o desejo dele era partir e estar com Cristo, mas por ele ter ainda esse amor às igrejas ali, ele permanecia, ele preferia permanecer ali pelo amor que ele tinha pelas pessoas ali. Mas então, esses dois imperativos nós precisamos entender aqui: não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há. Nós temos que ter, nós precisamos das coisas, nós precisamos ter coisas, só que muitas das vezes nós se apegamos nas coisas e esquecemos que o nosso amor é somente a Deus e ao próximo. Por que não devemos, essa é uma pergunta, por que não devemos amar as coisas ou amar o mundo? Por que não devemos amar o mundo e as coisas que há no mundo? Então é uma pergunta. A resposta está bem assim. Aqui eu fiz aqui uma análise, né, do texto e coloquei essas perguntas e essas respostas para nós estarmos aprendendo aqui juntos. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nada que é do mundo vem do Pai. Então, primeiramente, quem ama o mundo e quem ama as coisas que no mundo há, ele não tem tempo, né? Ele não tem tempo de demonstrar ou de se dedicar esse amor do seu coração a Deus. Então ele esquece de amar a Deus, esquece de amar ao próximo para amar as coisas, porque amar as coisas é muito mais fácil do que você demonstrar o seu amor a Deus. Porque amar a Deus e amar ao próximo é verdadeiramente você abrir mão, é você muitas das vezes abrir mão das coisas que você tem. Então amar a Deus e amar ao próximo é abrir mão de muitas coisas, porque muitas das vezes nós, né, achamos que amar ao próximo é só saber ou ver a situação dele e não fazer nada, mas não é bem assim. Amar a Deus e amar ao próximo é você primeiramente abandonar algumas coisas, é você deixar algumas coisas de lado, e amar ao próximo é você abrir mão também daquilo que você tem para poder ajudar o próximo. Então nada do que é do mundo vem do Pai. Então, se nada que tem nesse mundo vem do Pai, então de quem será que vem? Porque muitas das vezes nós não entendemos porque nós somos tão ambiciosos em querer coisas desse mundo. Porque nós achamos que é Deus, né? Muitas das vezes nós achamos que é de Deus, que as coisas que nós queremos muitas das vezes é de Deus. Mas nós sempre buscamos coisas que desagradam a Deus e agradam a nossa carne. Então, não que as coisas que Deus criou não seja de Deus. Claro que é de Deus. Deus criou as coisas para o ser humano. Só que nós buscamos aquilo que não é de Deus em buscar as coisas que é de Deus. Quais são as coisas que o mundo oferece? Então, primeiro, por que não devemos amar o mundo, nem as coisas que há nele? Tá? Primeiro, nós aprendemos por que não devemos amar o mundo e nem as coisas. Segundo, aqui, quais são as coisas que o mundo oferece? Então, vamos entender aqui. Nós estamos falando aqui, não tem nada a ver, gente, não tem nada a ver com bens materiais. Então, nós não vamos confundir as coisas que o mundo oferece com coisas, com bens materiais, com trabalho, com fruto, com suor do nosso rosto, porque lá em Gênesis, né, capítulo 3, Deus falou que nós, quando o homem pecou, Deus falou que nós, os seres humanos, iria viver agora do suor do seu rosto, ia trabalhar, ia conquistar as suas coisas. Mas o que então é as coisas que o mundo oferece? Então vamos entender aqui, segundo o texto das Escrituras. Mas maus desejos, né? Maus desejos, primeiramente aqui, são os maus desejos de natureza humana. Então essa é a primeira coisa que o mundo oferece. O mundo oferece coisas maus, e os nossos desejos, eles corroboram com as coisas malignas, com os maus que o mundo oferece, e nós acabamos, né? A nossa natureza, ela acaba desejando essas coisas maus aqui. Então, maus desejos, né? O mundo oferece isso, ele apresenta para nós essas coisas. Faz-me lembrar aquela passagem, né? Quando Jesus foi tentado, em Mateus capítulo 4 ali, a primeira coisa que o inimigo mostrou para Jesus foi as coisas desse mundo. Olha, e só que ele mostrou tudo aquilo, mas ele falou assim, olha, tudo isso eu te darei se você me adorar, se você prestar uma adoração, um culto a mim. Mas Jesus falou para ele, não, essas coisas é somente a Deus.
somente a Deus eu presto culto, somente a Deus eu me ajoelho, só perante a Ele eu me ajoelho. A segunda coisa aqui que o mundo oferece, a vontade de ter ou a vontade de possuir. Primeiro, a ambição, né? Desejos, os maus desejos ou ambições. Segundo, a vontade de possuir, essa vontade insaciável de ter, esse desejo de possuir as coisas, né? Aquilo que desagrada os olhos, né? Desagrada os olhos espirituais, mas agrada os olhos carnais. Então, essas coisas, né, que o mundo oferece, que agrada os olhos carnais, mas desagrada os olhos espirituais, são coisas que o mundo oferece, que o mundo caído, perdido nos oferece. A terceira coisa, orgulhos pelas coisas da vida, ou orgulho pelas coisas da vida. Então, vamos dizer assim, esse desejo, ou essa ambição, ou esse egoísmo que a pessoa tem quando ela possui. A pessoa que tem, gente, a pessoa que possui, a pessoa que busca somente possuir as coisas, ela é tão gananciosa e tão presunçosa e tão egocentrista, né? Ela é tão egocentrista que ela quer mais e ela busca cada vez mais. Ela quer possuir, ela busca possuir, ela não se contenta naquilo que ela tem. Mas agora nós vamos entender outro fator aqui. Essas maus coisas ou esses maus desejos não vêm de Deus. Então nós vamos entender que, primeiro, nós entendemos o imperativo, né, dentro do texto que nós estamos analisando aqui, esse texto de 1 João, a primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, o verso de número 7 até o 15. Então nós entendemos esse imperativo, nós entendemos por que não devemos amar o mundo, tá? Entendemos por que nós não devemos amar o mundo, entendemos quais são as coisas que o mundo oferece. Tá? Então, entendemos as coisas que o mundo oferece e agora nós vamos entender esses maus desejos, né, que nós sentimos, eles não vêm de Deus, porque muitas das vezes nós pensamos, poxa, a natureza humana, esses desejos são humanos, são naturais, são da natureza humana. Então, se é natural, se é da natureza humana, então esses desejos, ele vem de Deus, mas não é verdade, porque Deus, ele não é mau. Deus, ele é amor, Deus, ele é justiça, não há sombra de variação em Deus. Então Deus não pode ser amor e ao mesmo tempo ser mal, ou ser ódio, ou ser rancor. Não, Deus, ele não é ódio, Deus, ele não nos odeia, Deus nos ama. Aí alguém pode perguntar, viu, mas por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Simples e objetivo a resposta. Romanos capítulo 1, nós vamos ver lá, Romanos capítulo 1, a partir do verso, deixa eu ver aqui, a partir do verso 18, ele vai falar que todas as coisas maus que acontecem com o ser humano é culpa simplesmente do pecado que o ser humano cometeu. Então, Deus nos entregou as nossas próprias paixões. Então, se nós hoje sentimos essas paixões, esses desejos, esses maus desejos em nós, foi por causa do pecado. Então, o pecado fez com que nós desejássemos essas coisas ruins aqui. Mas então vamos lá. Esses maus desejos não vêm de Deus. Primeiro, da onde que ele vem então? Se não vem de Deus, vem da onde? Porque se Deus é criador de tudo, como que as coisas então não veio de Deus? Então, da onde que veio? Primeiro, vem da vontade humana. Poxa vida, Deus, ele criou o ser humano então para ser mal? Não, claro que não. Claro que não. Deus não criou o ser humano para o ser humano ser mal. Deus criou o ser humano com uma perfeição de todas as coisas que Deus cria. Gênesis capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3 posterior à queda, a queda ali, você vai ver que Deus, ele tinha antes, ele tinha criado o ser humano perfeito e tudo que Deus viu era bom. Mas o pecado entrou no ser humano e agora o ser humano começou a ter desejos maus. Então, o que faz com que o homem seja mau,
né? É o pecado que o homem cometeu, é essa vontade de fazer as coisas que vai contra a natureza de Deus, porque Deus, ele colocou a natureza, uma natureza boa em nós, só que a natureza maligna que está em nós, ela luta com a natureza. Paulo escreve sobre isso, né? Que a natureza, essa natureza maligna, ela luta com a natureza de Deus que está em nós, para que nós caímos ou para que nós pendamos para o lado mal. Mas quando nós somos salvos em Cristo ou libertos em Cristo, a natureza de Deus, ela vence. Nós somos vencedores em Cristo Jesus. Mas se você é mau, você pende para o mal. Então o primeiro desejo aqui, ele não vem de Deus, ele vem da vontade do homem. Então o ser humano, ele tem desejos. Gente, algumas pessoas tratam, né, principalmente essas pessoas que defendem, né, teologias, né, defendem teologias ou teorias, tanto teorias calvinista como teoria arminianista, que tem essa polêmica tão grande, né? Mas nós devemos entender uma coisa. Primeiramente, a natureza humana, ela tem vontades e desejos. Deus não privou o ser humano de desejos e vontades. Deus não criou um ser inanimado. Não, Deus criou um ser com desejos e vontades. E Deus não criou fantoches. Não, Deus criou pessoas com desejos e vontades. Então, dentro desses princípios, o ser humano, ele tem desejos e vontades, sim. Tanto que o livre-arbítrio é até, né, condenável por alguns, né, da teologia arminianista, calvinista, né, calvinista, e eles falam que o ser humano, ele não tem livre-arbítrio porque o livre-arbítrio, ele foi ali corrompido com a queda. Mas se nós não temos livre-arbítrio, então como nós pecamos? Se nós fomos criados para a salvação, então por que nós pecamos? Então não era para nós pecarmos. Se nós não temos livre-arbítrio, então não era para nós optarmos para pecar. Porque se nós pecamos é porque nós temos livre-arbítrio. E se nós aceitamos a salvação é porque também nós temos livre-arbítrio para aceitar e também para negar a salvação. Mas nós não temos, com certeza, isso é um fato, nós não temos força, nós não temos capacidade de nos salvar. Se nós tivéssemos, Jesus não precisaria morrer por nós. Mas Jesus provou o seu amor, morreu na cruz para que nós tivéssemos vida nele, e através desse sacrifício nós agora nós agora entramos por este caminho da salvação. Mas por intermédio da graça de Deus nós somos salvos, mas nós somos salvos por intermédio da graça, mas nós temos que aceitar essa graça. Se nós não aceitamos a graça ela não faz efeito em nós. Ela poderia fazer efeito em nós aleatoriamente, obrigatoriamente, mas aí não seria graça, gente. Se a graça ela fizesse uma transformação ou uma obrigação em nós, de uma forma assim, pegar o homem e naturalmente, sem o homem querer, transformar ele, vamos dizer assim, naturalmente, no sentido de dizer que pegar o homem e espontaneamente, sem a própria vontade dele, mas pela vontade de Deus, mudar o desejo do homem, aí não seria graça, porque a graça é um favor, a graça é um presente, a graça é um atributo, do amor de Deus para conosco. Então nós só alcançamos a salvação por intermédio dessa tão maravilhosa graça, mas se nós não aceitarmos essa tão maravilhosa graça, esse amor de Deus, ele continua por nós, mas nós não seremos salvos por intermédio da graça. Nós se perderemos mesmo Deus nos amando, porque é por isso que eu acredito nesse amor tão incondicional, porque esse amor, mesmo nos amando, ele nos pune. Então, se Deus não nos amasse, se Deus não nos tivesse esse amor tão grande por nós, nós não seríamos punidos. Mas porque Deus nos ama, nós somos punidos. E aqueles que não abraçam, que não aceitam esse amor, que não
entra por esse caminho do amor de Deus, ele é condenado, porque Deus, ele é amor, mas também ele é justo, porque é assim que o seu amor ele age em nós. Ele age por intermédio de salvação, por intermédio de transformação, de justificação, regeneração, mas ele também age por intermédio de condenação. Então esse amor é um amor verdadeiro, que não se porta indecentemente, porque se Deus se portasse indecentemente, ele não nos condenaria. Pelo contrário, ele nos pegaria, como nós somos salvos e salvos para sempre. Deus nos pegaria com todos os nossos pecados e sem arrependimento, e nos colocaria ali na salvação. Mas Deus, ele nos condena porque ele nos ama. Então nós somos condenados porque nós somos amados por Deus em primeiro lugar, mas por causa da sua justiça. Porque se Deus salvasse você, pecador, e condenasse, ou se Deus salvasse eu, pecador, e condenasse você, salvo, meu Deus do céu, Deus não seria justo com você. Deus seria justo, Deus seria amoroso comigo, mas não seria justo com você. Por quê? Porque você é salvo, você é transformado, não comete pecado, ou procura não cometer pecado, e eu, pecador, confesso e praticável, eu continuo praticando pecado, continuo cometendo pecado, e Deus me pega agora e me salva juntamente com você. Então Deus estaria sendo injusto, né? Deus estaria sendo injusto por causa disso. Mas vamos continuar aqui. Então o segundo aqui vem da influência do mal. Então a primeira ela vem dos desejos, né, dos maus desejos, que é assim como diz lá do fruto do Espírito e dos sentimentos carnais, né, das obras da carne e dos frutos do Espírito, como está lá em Efésios. Ele vai falar sobre isso. Vem da influência do maligno. Então, olha, primeiro vem da vontade humana e vem também da influência do maligno. Então o maligno sabe, o próprio inimigo, ele sabe que nós temos desejos e vontades. Ele sabe que nós somos munidos de desejos e vontades. Ele sabe que nós temos livre-arbítrio, porque ele também tem, ele escolheu cair. Então, sabendo que Deus cria os seus seres com livre-arbítrio, livres para escolher, porque senão Deus não criaria seres livres, Deus criaria seres escravos. Mas Deus não criou escravos, Deus criou pessoas livres para o adorar. Então Deus, ele fez dessa forma. Então o inimigo, sabendo disso, ele faz com que ele nos atinge, né, com as suas artimanhas, para que nós venhamos ser influenciados por esse mal. Então esse mal, ele é influência do próprio diabo aqui também. E o terceiro aqui, ele vem da natureza pecaminosa. Então olha, a natureza pecaminosa do ser humano, ela faz com que o ser humano ele se desvie pelo caminho. Então o pecado, os desejos, o maligno e o pecado e a natureza pecaminosa, ela faz com que nós se afastamos de Deus. A outra parte aqui que nós vamos entender é as consequências de amar o mundo e não amar a Deus. Então as consequências de amar o mundo e não amar a Deus. Qual é as consequências? Que tipo de consequência nós sofremos quando amamos o mundo e não amamos a Deus? Olha, só para nós termos a noção, primeiramente, quando nós amamos mais o mundo e esquecemos de Deus, nós estamos vendidos a todas as coisas que o mundo oferece. Então, o mundo oferece coisas boas, sim, oferece, mas o mundo oferece mais coisas ruins do que até mesmo coisas boas. Então, doenças, enfermidades, maus desejos, maus relacionamentos, um monte de coisas ruins que o mundo, pecados, né? Um monte de coisas ruins que o mundo oferece vamos dizer assim, embutido, né? Embustido ali em coisas boas, vem um pacote de coisas ruins juntos. Então, primeiro aqui, o mundo é passageiro, um dia será destruído. 1 Pedro capítulo 3, a partir do verso
a 2 ali, 3 em diante, ele vai falar, capítulo 3 ali, em seguida, até acho que é o verso 18, a partir ali, ele vai falar sobre que o mundo, esse mundo será destruído, assim como os céus, né? Os céus que nós vemos ali, tanto os céus como esse mundo será enrolado como pergaminho e se desfarão, os elementos se desfarão em fogo. Então, as consequências de amar o mundo é ser condenados com o mundo. Então esse mundo é passageiro. Esse mundo é passageiro. Então, da mesma forma que esse mundo passa, todos aqueles que amam, que vivem, que querem viver nesse mundo, eles passarão. Vamos rapidinho aqui, para nós já encerrarmos. Segundo aqui, o ser humano é mortal e passageiro. Então, olha, assim como nós fomos criados para viver eternamente ali no jardim, mas o homem pecou, então agora Deus introduziu a morte nesse mundo, né, para que o homem não viesse viver eternamente no pecado. Então, agora o homem se tornou um ser mortal. Esse ser vivente se tornou agora um ser que morreria, que a sua condenação seria a morte. Mas não somente uma morte, tá, gente? Duas mortes ali. Primeiro a morte física, a morte do corpo físico, e depois a morte espiritual, que é esse lançamento que diz lá em Apocalipse, esse lançamento no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então o homem sofreria essas duas mortes aqui, que esse homem que amar mais o mundo e não amar a Deus. Terceiro, os desejos também são passageiros, logo passarão, desculpe. Então, olha, assim como todas as coisas elas passam, modas, costumes, a cultura, muitas culturas elas acabam se sucumbindo ao tempo, modas, né, jeitos, um monte de coisa elas vão passando, né, elas vão acabando, e os desejos também, os desejos que você desejava, as coisas que você desejava quando você era mais novo, elas vai mudando, elas vai passando. Então isso passa com o mundo, né? Isso passa da mesma forma que o mundo ele vai passando aí. Então, conforme as concupiscências do mundo vai passando, o homem também vai passando juntamente com elas. Mas para aqueles que amam a Deus, qual é a recompensa daqueles que amam a Deus? Primeiramente, a recompensa daqueles que amam a Deus, ela é duas vezes também. Gente, nós não sabemos disso, muita gente não sabe as consequências, que há uma consequência maravilhosa para aqueles que amam a Deus. Primeiro, eles terão uma vida de bênção, de paz aqui na terra, mas também terão uma vida muito mais abençoada lá no porvir. Então você será abençoado aqui e será abençoado lá. Você terá as bênçãos do Senhor aqui, por abrir mão de tudo isso, de todo esse pecado, e resolver viver uma vida de santidade com Deus, e você também receberá uma coroa, como o apóstolo Paulo diz. Primeiro, haverá uma eternidade com Cristo. Então olha a promessa de estar na eternidade com Cristo, assentar naquela mesa, né, com Ele, nas bodas do Cordeiro. Isso é uma promessa que ninguém deveria perder, que nós deveríamos abraçar e viver essa promessa e aguardar essa promessa. Segundo, seremos transformados em um corpo imortal. Se você era mortal quando essas bênçãos, essas promessas elas se cumprem em nós, essas promessas eternas se cumprem em nós, nós teremos um corpo transformado num abrir e fechar de olho, como diz lá em 2 Tessalonicenses, do capítulo 4, que nós seremos transformados num abrir e fechar de olho, e seremos levados com Ele nas nuvens. O terceiro aqui, nunca mais seremos dominados pelos desejos malignos. Então olha, esses desejos eles passarão. Então todo esse desejo passarão, e haverá somente gozo e paz com Cristo. Por quê? Porque esse pecado, todo esse mal, não haverá mais mal, não haverá mais choro, nem ranger de dentes, não haverá mais tristeza, não haverá mais perda, só haverá alegria em Cristo. Então eu vou só fazer uma leitura rápida aqui, tá bom? Fazer uma leitura rápida aqui do livro aqui, do A.W. Pink, né? É um livro
interessante que ele fala sobre os atributos de Deus, tá bom? Não sei se você, vou apresentar aqui para você, se você, aqui ó, esse livro aqui, é um livro simples, né, um livro pequeno, ele fala sobre, A.W. Pink, ele fala sobre os atributos de Deus, ele fala sobre o amor, um dos atributos, né, os atributos de Deus é o amor. Deus, ele não apenas nos ama, Deus, ele não apenas sente esse sentimento que nós sentimos. Nós, uma hora amamos e outra hora odiamos. Então, nós somos meio que relativos, né? Nós somos meio que relativos. Uma hora nós sentimos amor e outra hora nós sentimos repúdio. Uma hora nós queremos, outra hora nós não queremos. Mas com Deus é diferente. Com Deus é diferente. Ele nos ama. E assim como Ele nos ama, Ele também é o verdadeiro amor. Deus não somente ama, Deus, ele é amor. Deus, ele é a fonte inesgotável desse amor. Então Deus, ele não pode, não há, como diz as próprias escrituras, que de uma fonte não pode sair dois tipos de água, ou sai água boa ou sai água ruim. Então de Deus não tem como sair, né? Não tem como sair mal, não tem como sair ódio. De Deus só sai amor, porque ele é a fonte do amor. Claro que Deus, ele é justo, ele tem a justiça, que também é um dos seus atributos, né? Um dos seus atributos aqui, mas Deus, ele é amor. Então, que ainda que nós façamos, né, qualquer coisa concernente a Deus, concernente a amar a Deus, nós não podemos atrair o amor de Deus, porque o amor de Deus, ele já está em nós. Então nada do que nós fizermos, nós podemos construir, criar, fazer qualquer coisa, mas Deus não vai deixar de nos amar e também não vai começar a nos amar porque nós estamos fazendo alguma coisa, não. Deus nos ama concernente a tudo, ou concernente àquilo que nós não fizemos, concernente àquilo que nós não fizemos, Deus nos ama mesmo assim. Então o amor de Deus para com você é um amor sobrenatural. Então gostaria de desejar para você esse amor, que você possa fazer parte desse amor e sentir esse amor na sua vida, amém? Então não se esqueça, você é amado por Deus. Deus te ama de uma maneira especial. Deus te amou desde o princípio, amém? Então, desde já agradeço, peço que vocês continuem conosco e não se esqueça, gente, deixe o seu comentário, deixe a sua participação aqui e Deus assim seja louvado em nome de Jesus, amém? Fique na paz do Senhor Jesus. Não se esqueça, deixa aqui o seu like aqui, para que nós possamos continuar fazendo a vontade de Deus, amém? Deus